no nome do Senhor. Maranata, Senhor, vem. Desde já eu quero agradecer toda a liderança e também toda a igreja pelo carinho imenso. Eu quero agradecer a igreja pelo convite para estar pregando a palavra de Deus. Agradecer meu querido irmão por essas palavras. E eu só posso resumir que tudo isso que ele disse é graça. Amém. É somente a graça de Deus que me capacita a estar diante de vocês. Porque se fosse depender de mim, eu não era digno de estar aqui. E não sou digno, mas louvado seja o nome do Senhor. Porque mesmo sendo vasos imperfeitos, Ele nos utiliza, porque Ele tem um propósito na nossa vida. E qual é o propósito de Deus? Sermos seus embaixadores. Meus queridos, eu sei que esta igreja teve aí toda essa semana, onde vieram pregadores que trabalharam esse tema com vocês, embaixadores do reino. E nesta noite, eu quero me aprofundar neste termo, neste cargo, embaixador. E o tema da minha mensagem é as características dos embaixadores do reino. E eu já quero dizer algo para você, que para ser um embaixador do rei, não é fácil. E para ser considerado digno de receber este título, embaixador, não é para qualquer um. Abra, por favor, a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 5. Eu quero meditar com vocês apenas no versículo de número 20. Segunda Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo de número 20. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Leiamos novamente este versículo. Portanto, somos o que, irmãos? Em nome de quem? Em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de quem? Pois pedimos que vocês façam o quê? Com quem? Com Todo-Poderoso. Assentai-vos, por favor. O que é ser um embaixador? Irmãos, esse assunto é tão sério que o Espírito de profecia nos informa algo. Ela diz o seguinte: desde a ascensão, Cristo tem conduzido sua obra na terra por meio dos escolhidos embaixadores, e por cujo intermédio ele fala aos filhos dos homens e ministra as suas necessidades. A grande cabeça da igreja, ou seja, Cristo, superintendente, sua obra através da instrumentalidade de homens ordenados por Deus para agir com os seus representantes. Então, perceba o como esse assunto é sério, porque a Bíblia diz que Cristo, ele subiu aos céus, mas ele não deixou esse mundo nas trevas. Ele não deixou esse mundo a mercê da ignorância. O que ele fez? Ele escolheu embaixadores. E com qual intuito Deus escolheu, ordenou embaixadores? Para que a sua obra se estenda por toda a terra. Porque é por meio dos embaixadores que Deus se comunica com os homens e ministra o que, meus irmãos? Suas necessidades. Então note bem, existe um cabeça. Quem é o cabeça da igreja? Cristo, Jesus. Por que ele é o cabeça da igreja? Porque ele é soberano. É interessante que no versículo 20, Paulo vai dizer
dizer, no capítulo 5 de 2 Coríntios, que nós somos embaixadores em nome de Cristo. O único que tem autoridade para ordenar uma pessoa a ser um embaixador nesta terra, Cristo Jesus. E não para por aí. Veja a responsabilidade de nós representarmos Deus nesta terra. Ela vai dizer o seguinte no livro Conselhos sobre Saúde, página 499: a obra de Cristo em favor do homem não está terminada. Prossegue ainda hoje. De maneira semelhante, devem seus embaixadores pregar o Evangelho e revelar seu compassivo amor em favor das almas perdidas e a perecer. Note, meus irmãos, a obra de Cristo em favor do homem não está terminada. Que obra é essa? Que obra é essa que Cristo está fazendo em prol do ser humano? 1 João capítulo 2, versículo 1, o apóstolo João vai dizer: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 2: pois Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só os dos nossos, mas do mundo inteiro. Qual é a obra que Cristo faz em favor do homem? Intercessão. E Ele intercede aonde? No santuário celestial. E tendo essa consciência, os embaixadores, aqueles que foram incumbidos de pregar o Evangelho, o que eles devem fazer, irmãos? Pregar o Evangelho e revelar seu compassivo amor em favor das almas perdidas e a no exato momento em que você sair dessa igreja e quando você olhar para as pessoas na rua, tenha em mente que muitas delas estão nesta condição aqui, perdidas, e se não se arrependerem dos seus pecados, perecerão. Agora você entende do porquê esse assunto é sério e a necessidade de um estudo profundo do que é ser um embaixador do reino dos céus. E a serva do Senhor continua: por meio de abnegado interesse por aqueles que necessitam de auxílio, devem eles, os embaixadores, dar uma demonstração prática da verdade do Evangelho. Um verdadeiro embaixador do rei, ele representa o rei. Ele revela o amor de Deus não apenas por palavras, mas ele revela o Evangelho por meio das suas obras. É por isso que ela diz que é por meio de abnegado interesse. Aqueles que são chamados a pregar o Evangelho devem pregar demonstrando na prática o que é o Evangelho. O que é a verdade do Evangelho? O Evangelho que tem o poder de libertar as almas que estão perdidas e que estão perecendo nas mãos de Satanás. O único propósito pelo qual Deus nos chama para sermos seus embaixadores, o único propósito é representarmos o caráter de Deus aos ímpios. E você me pergunta: Gabriel, por que você está tratando acerca desse tema? Porque muitas vezes pregadores, ao utilizarem o texto que nós lemos no início da nossa mensagem, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, muitos deles nos ensinam o seguinte: você já é um embaixador de Cristo. Tome posse dessa promessa.
E aí quando a igreja escuta essas palavras, a igreja fica em êxtase. Os jovens ficam animados. Mas aí eu faço uma pergunta: você é um embaixador do reino de Deus? Ou você é uma fraude? Você é um embaixador de Cristo? Ou você é uma fraude? Meus irmãos, quando nós analisamos a nossa cultura, nós sabemos que o Brasil, o nosso país, tem um embaixador. E o embaixador, ele é enviado a outros países para representar o país da onde ele veio. E ele é enviado para o outro país para tratar de negócios, para que ele traga benefícios à sua nação. E eu digo uma coisa a vocês: para que você venha a ser um embaixador do Brasil, você precisa passar por um processo. Isso exige experiência e o domínio do conhecimento. Sabe qual a conclusão que eu chego? Que para ser um embaixador desta nação, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Se para ser um embaixador da nação brasileira não é para qualquer um, imagine no reino dos céus. E aí eu faço novamente uma pergunta: você é um embaixador do rei, ou você acha que é um embaixador do rei? Você tem a convicção de que Deus está te preparando, ou que Deus já te chamou para ser um embaixador? Ou você acha, você não tem certeza de que verdadeiramente você é um embaixador? E quando uma pessoa não tem certeza, é porque ele é uma fraude. Quem é você? Quem é você? No reino de Deus, Deus não escolhe qualquer um para ser seu embaixador, porque esse cargo exige um máximo de responsabilidade. E por meio das palavras da serva do Senhor, entendemos o motivo pelo qual Deus não escolhe qualquer um para ser o seu embaixador. Veja o que ela diz no livro Conselhos sobre Saúde, página 560. Ela vai nos dizer o seguinte: somos embaixadores de Cristo, não para salvar nossa reputação, mas tirar da perdição as almas que estão a perecer. Esse é o propósito pelo qual Deus chama pessoas para serem seus embaixadores. Mas veja o que ela vai dizer: Deus requererá de nossas mãos as almas daqueles por quem devíamos ter trabalhado. Irmãos, por que esse assunto é sério? De acordo com o espírito de profecia, de acordo com a serva do Senhor, Deus vai requerer das nossas mãos o nosso trabalho. Chegará um dia em que nós seremos chamados para prestar contas a Deus. Você se lembra que Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 20, Paulo vai dizer que nós somos embaixadores em nome de Cristo. Nós carregamos em nós o nome de Cristo. Por carregarmos o nome de Jesus, chegará um dia em que Ele vai chamar um por um, e cada um que me ouve nessa noite terá que prestar contas. Se Cristo lhe chamasse nessa noite para que você viesse prestar contas, o que você iria apresentar diante de Deus? Ou seja, por que Deus não chama qualquer um para esse cargo? Porque chegará um dia
em que o juízo será instaurado. O juízo será executado. E Deus chamará um por um. E Deus requererá de nossas mãos as almas daqueles por quem devíamos ter trabalhado. Com base em tudo isso, eu faço uma pergunta. Quantos nesta noite gostariam de serem embaixadores do Rei? Erguam suas mãos. Para ser um embaixador do Rei, você precisa ter alguns requisitos básicos. E por meio dessa mensagem, eu irei analisar quais são os passos que uma pessoa deve dar para ser um embaixador da nação brasileira. E eu irei fazer uma ponte para o reino espiritual. Eu vou pegar os processos que uma pessoa passa para ser considerado embaixador da nação brasileira, e eu vou fazer uma ponte para o reino dos céus. Primeiro requisito, se você quiser anotar, fique à vontade. Primeiro requisito para ser um embaixador da nação brasileira: você precisa ser um brasileiro nato. Primeiro requisito: ser um brasileiro nato. Ou seja, para se tornar um embaixador do Brasil, você precisa ser um brasileiro nato. O que isso significa? Significa que você tem que ter nacionalidade brasileira desde o nascimento. Você não deve nascer em outro país. Você deve nascer aonde? No Brasil. Agora, irmãos, quando eu faço uma ponte para o reino dos céus, as coisas ficam complicadas. Porque será que nós, ao vir a este mundo, será que nós já nascemos pessoas salvas? O que vocês me dizem? Nós já nascemos no reino dos céus? Obviamente que não. Salmo 51, versículo 5, Davi vai dizer: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe concebeu. Ou seja, a Bíblia nos revela que não nascemos salvos. Nós não temos por natureza a cidadania do céu. Por quê? Porque para termos essa cidadania, nós deveríamos nascer sem a natureza pecaminosa. Mas é isso que a Bíblia nos ensina? Não. De acordo com Davi nos ensina que nós já viemos a este mundo pecadores, indignos da graça de Deus. Só que de acordo com a Bíblia e de acordo com o espírito de profecia, somos o que, meus irmãos? Somos o que? Embaixadores. Só que para ser um embaixador, você precisaria ter nascido salvo. Já que nós não nascemos com uma natureza perfeita, o que precisamos fazer para fazermos parte do reino dos céus? João, no capítulo 3, versículo 5 a 7, a Bíblia nos diz: Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário nascer de novo. Ou seja, irmãos, você precisa passar por um segundo nascimento. Não é um nascimento carnal, é um nascimento espiritual. João nos ensina, por meio das palavras de Jesus, que você nasce no reino de Deus, mas esse nascer no reino é uma obra que vem do alto, é uma obra que pertence
vivenciar o Espírito Santo. É quando o Espírito Santo vem até você e convence você do pecado, da justiça e do juízo. E eu faço uma pergunta: você já foi convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo? Você já reconheceu que você é um miserável pecador, indigno da graça de Deus, da misericórdia de Deus? No Evangelho de João, no capítulo 1, a Bíblia vai nos dizer o seguinte: que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, a todos que aceitam o nome de Jesus. Se você verdadeiramente aceitou a Cristo como seu Salvador pessoal, você passou pelo segundo processo do nascimento, nascer do alto, nascer do Espírito Santo. Veja o que o Espírito de profecia nos ensina. Deus não depende do homem para o avanço de sua causa. Poderia ter feito dos anjos embaixadores de sua verdade. Meus irmãos, sabe quem era digno de ser embaixador? Os anjos. Por quê? Porque eles nasceram com uma natureza perfeita, sem mancha de pecado. Deus poderia ter feito dos anjos embaixadores da sua verdade, mas veja o que o Espírito de profecia nos ensina: poderia ter tornado sua verdade conhecida, assim como do Sinai proclamou sua lei com sua própria voz. Porém, para cultivar em nós o espírito de beneficência, escolheu empregar os homens para fazer esse trabalho. Não eram os dignos, mas Deus nos amou de uma tal forma que Ele nos chamou para sermos seus embaixadores. Segundo passo para ser um embaixador do Brasil é ter curso superior completo. Uma pessoa analfabeta não pode ser um embaixador da nação brasileira. E para você ter um ensino superior, você primeiro precisa passar por uma faculdade. E é interessante que, para ser um embaixador da nação brasileira, essa pessoa precisa ter formação em uma dessas áreas: direito, relações internacionais, história, economia e letras. Para você ser um embaixador da nação brasileira, você precisa ter um nível superior. Agora, irmãos, para ser um embaixador do reino, você precisa ser matriculado em uma faculdade. Uma faculdade que traga experiência e que venha educar você na adversidade. E eu estou me referindo à faculdade de Cristo. E eu faço uma pergunta: você está matriculado nessa faculdade? Meus irmãos, Deus não chama um ignorante para a sua causa. Ele precisa ser matriculado na faculdade da adversidade. E veja quais são as disciplinas que a faculdade de Cristo nos oferece. Veja a grade curricular. As provas são parte da educação recebida na escola de Cristo. Para purificar os filhos de Deus, a escória do que é terreno. É porque Deus está guiando os seus filhos, que lhes sobrevêm experiências probantes.
Provas e obstáculos são seus métodos escolhidos de disciplina e as condições por ele indicadas para o êxito. Quer ter êxito? Quer ser um embaixador do reino dos céus? Quer ser matriculado na faculdade de Cristo? Sabe quais são as matérias que Cristo nos oferece? Provas e obstáculos. Provas e obstáculos. Você está preparado para passar por essas disciplinas? Todos os homens que impactaram o mundo, eles precisaram passar por essa faculdade. A faculdade do deserto. Quem se lembra de Moisés? Quem foi Moisés? O maior líder do povo de Israel. Moisés, o homem mais manso da terra. Moisés, o homem da intimidade. O homem que falava com Deus face a face. Mas Moisés precisou ser tirado do Egito. E ele passou quantos anos no deserto? 40 anos no deserto. Por quê? Porque Deus queria preparar o caráter de Moisés para a sua obra. E por que precisamos ser matriculados na escola de Cristo? Porque Deus deseja purificar o caráter dos seus filhos e tirar a escória. Todos nós temos defeitos de caráter. Todos nós temos defeitos. E é por isso que, se você quer ser um escolhido para ser um embaixador e ter êxito, você precisa ser matriculado nessa escola. Porque essas matérias, as provas e os obstáculos, servem para purificar o nosso caráter. Terceiro requisito para você ser um embaixador do reino dos céus, ou melhor dizendo, para ser um embaixador da nação brasileira. Essa pessoa, ela precisa dominar 3 ou no máximo 4 idiomas. Talvez alguns digam: olha, mal consigo falar o português direito, imagine falar outro idioma. Para ser um embaixador da nação brasileira, você precisa dominar no máximo, essas 2 línguas aqui: inglês e o francês. E dominar outras línguas. Por quê? Porque você vai tratar com pessoas de outros países e que requer que você tenha uma comunicação assertiva com essas pessoas. Como você vai representar as necessidades da sua nação se você não sabe a língua daquela pessoa, a língua daquela outra nação? E como você vai representar a sua nação se você não consegue dominar a sua língua materna? Meus irmãos, se vocês desejam serem embaixadores do reino dos céus, vocês precisam dominar o idioma do reino, o idioma do céu. E de acordo com Efésios, no capítulo 4, versículo de número 29, Paulo vai dizer: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Irmãos, eu fico triste com muito linguajar de certos adventistas. Um linguajar profano, um linguajar que não glorifica a Deus.
De acordo com o apóstolo Paulo, as palavras que devem sair da boca do cristão são palavras que tragam edificação e graça aos que ouvem. As pessoas que têm contato com você, elas foram impactadas por suas palavras? Ou o teu linguajar tem prejudicado o reino dos céus? Quais têm sido as tuas conversas com os teus amigos? Meus amigos, meus irmãos, eu já perdi a amizade. Eu já perdi muita amizade. Por quê? Porque sempre quando eu estava na roda ali dos meus amigos ou colegas, e aí eles começavam a tratar de assuntos que não glorificavam a Deus, eu sempre tentava puxar ali para o reino espiritual. E sabe o que acontecia? Eles me deixavam de canto. Muitos deles desfizeram as amizades. Muitos deles nem falam comigo hoje. Mas qual deve ser a palavra do cristão? Mesmo diante da vexação e adversidade. Palavras que tragam edificação e graça aos que ouvem. Se você quer ser um embaixador do reino dos céus, tenha um linguajar transformado, um linguajar que glorifique o nome do Senhor. Quarta característica para ser um embaixador da nação brasileira é: você precisa ter um conhecimento cultural. Note bem, para ser um embaixador da nação brasileira, você precisa conhecer a sua cultura e a cultura dos outros países. Imagine você representar o seu país se você não conhece a sua cultura. E como você vai transmitir uma mensagem para uma outra cultura que não conhece a sua cultura? Você entendeu? Como você vai falar com pessoas que são de outra cultura? Você vai ter que utilizar meios para se comunicar com essas pessoas. Ou seja, meus irmãos, um embaixador do reino, ele não é um ignorante. Ele tem que ter o conhecimento tanto da cultura do céu quanto da cultura da terra. Porque como que você vai tratar acerca das coisas espirituais se você não conhece nem a cultura do reino de Cristo? E como você vai transmitir a mensagem de Deus a uma cultura que não conhece o reino dos céus? Sabe quem representou muito bem isso? O apóstolo Paulo. No livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que Paulo foi para Atenas. E chegando em Atenas, Paulo viu a idolatria que havia naquele lugar. E a Bíblia diz que o seu espírito se revoltou. E se eu tiver uma outra oportunidade, eu quero trabalhar esse texto com vocês, que esse texto é muito poderoso. A Bíblia diz, irmãos, que Paulo, ele estava andando ali na cidade de Atenas, e de repente ele viu um altar dedicado ao Deus desconhecido. E aí, quando Paulo foi falar acerca de Cristo, acerca da ressurreição, muitos atenienses ficaram impressionados e levaram Paulo para o Areópago, onde Paulo teve a oportunidade de discursar. Aí veja as palavras do apóstolo Paulo: Senhores atenienses, eu percebo que em tudo vocês são religiosos, porque andando por esse lugar, contemplei os seus deuses, e de repente eu contemplei um altar, e havia uma inscrição naquele altar:
ao Deus desconhecido. E é sobre este Deus que eu vim comunicar a vocês. Porque o Deus que vocês desconhecem, eu conheço. Ele foi aquele que fez os céus e a terra. Ele é aquele que não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele é aquele que veio a esse mundo, morreu numa cruz, mas no terceiro dia ressuscitou. Você percebeu? Paulo, ele utilizou a cultura deles, a cultura dos atenienses, para pregar o Evangelho. O que eu percebo é que tem muitos cristãos que têm um conhecimento bíblico, mas não têm o conhecimento da sua geração. E há muitas pessoas que têm um conhecimento cultural da sua geração, mas não têm um conhecimento bíblico. E Paulo nos ensina que você precisa mesclar esses conhecimentos. Primeiro, conhecimento religioso, cultura do céu. Segundo, conhecimento da terra, filosofia, ciências, geografia, matemática. Por quê? Porque você pode utilizar esses ramos do saber para pregar o Evangelho. Quinta característica daqueles que desejam ser embaixadores do reino. Você precisa ser responsável e discreto. E isso parte do caráter daquele que é chamado para ser um embaixador. O que é ser discreto? O embaixador desta nação, ele não deve ser um fofoqueiro. Tudo que é tratado no Planalto, tudo que ele trata com o presidente, fica entre ele e o presidente. Ou seja, irmãos, quando nós vamos para o reino dos céus, aquele que é mentiroso não pode ser um embaixador do reino dos céus. Aquele que é fofoqueiro não pode ser um embaixador do reino de Deus. Se há fofoca entre nós, deve ser eliminado. Se há um fofoqueiro entre nós, tenha isso em mente, que você não é um embaixador do reino dos céus. E ao mesmo tempo que essa pessoa precisa guardar sigilo, ela precisa ser responsável. Você é responsável com as coisas de Deus. Você cumpre os teus deveres como cidadão do reino dos céus, como embaixador do reino dos céus. Sexta característica daqueles que desejam ser embaixadores. Se você quiser ser um embaixador da nação brasileira, você precisa passar por uma prova, ou seja, um concurso. E que concurso é esse? É um concurso do Itamaraty. Esse concurso, essa prova, tem algumas matérias que você precisa se dar bem. Língua portuguesa, você precisa se dar bem na língua inglesa avançada, conhecer a história do Brasil, história mundial, política internacional, geografia, direito, economia, línguas adicionais como espanhol e francês. Ou seja, para uma pessoa ser um embaixador, ele precisa fazer essa prova, precisa passar nesse concurso, que é o concurso de Itamaraty. E sabe qual é o concurso? Sabe qual é a prova do reino dos céus? 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, Pedro vai dizer: amados, não estranheis a provação, que como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha, mediante provas e perseguições, a glória, o caráter de Deus se revela em seus escolhidos. Os crentes em Cristo, odiados e perseguidos pelo mundo, são educados e disciplinados na escola de Cristo. Na terra andam em veredas estreitas, são
purificados na fornalha da aflição. Qual é a prova para ser um embaixador do reino de Cristo? Perseguição. Quer ser um embaixador do reino dos céus? Esteja preparado para ser perseguido. Não estranhe o fogo da aflição, porque o fogo da aflição serve para nos provar. Ou seja, peça para Deus perseguição, peça para Deus provas, porque só assim você pode ser considerado digno para ser um embaixador do reino dos céus. Só que não para por aí. Passando na prova, essa pessoa, ela precisa ter uma carreira, ela precisa crescer e mostrar para o presidente que ele é digno daquele cargo, digno de ser um embaixador. Note bem, passou na prova, ele é chamado para ser terceiro secretário. Depois de um tempo, ele sobe para ser o segundo secretário. Depois, primeiro secretário, conselheiro, ministro de segunda classe, e só assim ele é indicado pelo presidente para ser um embaixador. Você já percebeu? Ou seja, meus amigos, é um processo. Quer ser um embaixador do reino dos céus? Você precisa crescer espiritualmente. Você precisa deixar de ser menino no reino dos céus. Você precisa deixar de ser criança no reino dos céus. Paulo vai dizer, quando eu era menino, falava com menino, vestia com menino. Depois, quando eu me transformei homem, deixei as coisas de menino. Ou seja, irmãos, você acha que Deus vai chamar você ainda tendo preguiça de ler a palavra de Deus? Você acha que Deus vai lhe chamar para ser o embaixador do reino dos céus? Você que tem preguiça de se colocar de joelhos e passar tempo em oração. Você acha que Deus vai lhe chamar para ser o embaixador do reino dos céus? Você que ainda se estressa com qualquer coisa, fica brigado com qualquer coisa? Não. Você precisa crescer espiritualmente. Agora vocês entendem do porquê não é fácil ser o embaixador do reino dos céus. E aí, irmãos, passando por todas essas fases, o presidente olha para aquela pessoa e diz: esse aqui é digno de ser um embaixador da nação brasileira. Irmãos, o presidente indica. Quem aprova? O Senado. O presidente diz o seguinte: olha, eu quero que essa pessoa seja um embaixador. E aí o Senado vai analisar, estudar aquela pessoa e ver se ela tem todas essas características que eu apresentei a vocês. Você entendeu? No reino dos céus, não permita, irmãos, que nada lhe distraia, por favor. Não permita que nada lhe distraia. Não permita que nada lhe distraia. Irmãos, os anjos é a representação do Senado. Jesus indica. E os anjos precisam ver em nós estas características. Vocês se lembram daquele texto que a serva do Senhor diz? Que os anjos, Deus poderia ter feito dos anjos seus ministros, seus embaixadores, mas Ele preferiu contar conosco,
Não pense que os anjos aceitam qualquer um para ser embaixador do reino dos céus. E aí Cristo precisa mostrar para os anjos do porquê Ele os escolheu. Isso passa por duas coisas. Primeiro, justificação. Ou seja, no exato momento em que você se arrepende dos seus pecados, reconhece que você é um pecador, indigno da graça de Deus, e mesmo assim clama: Senhor, perdoe, me purifique. Deus nos justifica. Ele perdoa os nossos pecados. E agora, perdoados, você precisa demonstrar por meio das suas obras que você já é um salvo. Com todas essas características, eu pergunto a vocês: vocês são embaixadores do reino? João Calvino, ele vai dizer o seguinte: os ministros do Evangelho são como embaixadores, encarregados de anunciar a paz que Deus oferece em Cristo. Quem nos ouve, ouve ao próprio Deus. Aqueles que aceitam as mensagens que vêm dos embaixadores estão aceitando o próprio Deus. É por isso que Deus não chama qualquer um para ser o seu embaixador. O príncipe dos pregadores certa vez disse: um embaixador não vive para si mesmo, ou seja, ele precisa demonstrar frutos de arrependimento, ele precisa mostrar obras. Um embaixador não vive para si mesmo, sua honra e dever estão ligados àquele que o enviou. Assim, o cristão é embaixador de Cristo para suplicar que os homens se reconciliem com Deus, mas para que ele tenha essa autoridade de falar para os homens: arrependei-vos dos seus pecados. Primeiro, o embaixador precisa se arrepender dos seus pecados. Se o embaixador prega a mensagem de santificação, ele precisa viver o processo da santificação. Se o embaixador, ao professar que Cristo é o Salvador desse mundo, ele precisa primeiro reconhecer que Cristo é o seu Salvador. Irmãos, em algum momento dessa mensagem, e com isso encerro, em algum momento dessa mensagem, eu toquei nos dízimos e nas ofertas? Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós achamos que só porque dizimamos e ofertamos já é o suficiente para sermos embaixadores do céu. E é isso que a Bíblia nos ensina? Não. Você pode até devolver seu dízimo, mas isso não torna embaixador do reino de Cristo. Você pode até devolver sua oferta, mas isso não quer dizer que você é um embaixador do reino. Porque todo aquele que deseja ser um embaixador, ele precisa viver como um cidadão do reino dos céus. Talvez vocês estão dizendo em pensamento: Gabriel, a minha vida não tem sido como um embaixador. A minha vida é a prova de que eu não mereço esse cargo. Mas Deus me trouxe nesta noite para dizer para você que nada está perdido. Nada está perdido. Se você reconheceu que você não é digno desse cargo,
Esse é o primeiro passo para você ser chamado por Deus. Paulo não era digno, mas mesmo assim Deus o chamou. Mas você precisa fazer uma coisa: se entregar a Jesus. O meu apelo nesta noite é: se você deseja ser um embaixador do reino dos céus, se entregue ao Senhor enquanto ainda há tempo. Porque chegará um dia em que Ele vai nos chamar para prestarmos contas do nosso cargo. E a pergunta é: quais serão as tuas palavras diante do Rei? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Se esse é o teu desejo, enquanto a Carol estiver louvando a Deus, eu gostaria que você se colocasse de pé, dizendo: Senhor, eu quero, pelos méritos de Cristo Jesus, ser um embaixador do reino dos céus. Medite na letra deste livro.